Novas imagens, novos vídeos e novos documentos foram divulgados pelo Departamento de Justiça americano a respeito do caso Epstein, o bilionário que explorava sexualmente crianças e adolescentes nas suas ilhas com a mais alta cúpula do poder dos Estados Unidos, políticos e a mais alta cúpula de celebridades americanas também. Todo mundo está envolvido. E é importante você prestar atenção nesse caso, porque eles estão fazendo ressurgir em cima dele uma das mais antigas mentiras que se tem na história da humanidade, chamada o libelo de sangue. Você saberia o que isso quer dizer? Pois você vai saber no vídeo de hoje. Tem muita gente canalha no esgoto da internet fazendo com que a grande mentira, o libelo de sangue, possa ressurgir novamente, porque Epstein era um judeu. Nós vamos falar a respeito disso. É muito difícil saber o que é realidade e o que é mentira neste momento. Por exemplo, esta foto de Donald Trump aqui com Epstein e uma adolescente no colo, essa é uma foto forjada. Essa é uma foto falsa, feita por inteligência artificial, denunciada dessa forma por diversos meios de comunicação, da mídia, etc. Mas existem outras fotos aqui onde se afirma: não foi inteligência artificial, não foi Photoshop, é apenas uma foto antiga tirada dos arquivos do Epstein. Então tá aqui, ó, Donald Trump, né, mais novo, com uma adolescente ao seu lado, aqui uma outra mulher ao seu lado, mas aparentemente bem jovens, ou seja, é a cúpula total do poder americano nisso daqui. Em um dos posts da internet você vê aqui, por exemplo, até mesmo Stephen Hawking. O físico Stephen Hawking, ele só no bolo molhadinho, junto com Epstein na sua ilha. E aqui o post, neste mês, janeiro de 2024, uma lista com mais de 150 nomes estiveram ligados ao caso Epstein foram expostas pela justiça. Famosos em destaque como o príncipe Andrew, Bill Clinton, Stephen Hawking, Leonardo DiCaprio foram incluídos em registros de provas, né? Então você tem esse vídeo aqui, por exemplo, a respeito do caso Epstein. Aqui no começo mostra ele na ilha, né, com algumas crianças e tudo mais, algumas crianças aqui também numa banheira que ele tinha lá, etc, já isso há muito tempo, dos arquivos, né? E quando você passa a ver os nomes, quem é que está aqui nessa, quem é que frequentava esses lugares, essas festas? Barack Obama, você tem aqui também Beyoncé, você tem Bill Clinton, você tem Bill Gates também, olha só, vão aparecendo aqui, você tem Bruce Willis, é todo mundo, porra. É toda a Beautiful People americana. Você tem a Celine Dion. Puta que eu pariu. Você tem o Charlie Sheen. Não quer dizer que esses caras participaram efetivamente dos crimes do Epstein. Mas de alguma forma participaram das festas, foram convidados para coquetéis, para grandes eventos, etc., de bastidores ou na ilha, tá? Não que eles participaram, é claro, de todos os crimes, mas a lista é gigantesca, é praticamente, são todas as pessoas, Cyndi Lauper, aqui, todas as pessoas importantes dos Estados Unidos estavam lá de alguma forma. Demi Moore, você tem também a Hillary Clinton, aqui, você tem o Joe Biden, você tem o John Travolta, você tem, que porra é essa aqui? A Lady Gaga, é isso? Tá ruim a imagem. A Lady Gaga, Madonna... Você tem a porra toda, cara, lá. Né? Você tem aqui a Michelle Obama, você tem todo mundo, né? A Oprah Winfrey, porque o cara tinha muito dinheiro, fazia Príncipe Andrew, né? Que é o irmão do Príncipe Charles, o próprio Príncipe Charles, lá que tá molhadinha. Ai, que delícia. Você tem aqui o Steven Spielberg, caralho, porra, até o Steven Spielberg, o Tom Hanks, cara. O Hanks na passaca, bolo molhadinho, a putaria toda. Whoopi Goldberg, caralho, não passa velho. Todo mundo de alguma forma envolvido nas festas, ou frequentavam as festas, ou foram de algum jeito para lá. O que se sabe de fato neste exato momento não é muita coisa. Não se sabe exatamente qual a culpabilidade de cada uma dessas pessoas que se mostrou aqui, né? De fato, qual o envolvimento que eles tinham, frequentou a festa, mas foi lá, participou junto dessa esculhambação toda
com crianças e adolescentes, esse maldito desse Jeff Epstein, ou frequentou só a festa? Ainda não se sabe ao certo. Um dos grandes problemas é que o Departamento de Justiça é controlado pelo próprio Donald Trump, que não libera de forma absoluta toda a documentação para que as pessoas possam ver. E a partir deste mistério, ainda não se sabe quem é que está de fato envolvido, quem fez o quê, qual a culpabilidade dessas pessoas, começam então as teorias da conspiração. A primeira coisa que eu quero que você pesquise é a respeito de algo chamado libelo de sangue, ou a grande mentira. Essa foi a mentira utilizada para difamar e perseguir o povo judeu através dos séculos. Há mais de 10 séculos. Eles diziam que os judeus matavam as crianças cristãs para tirar o seu sangue e fazerem rituais, etc. E depois de difamar, utilizavam a difamação como justificativa para exterminá-los. O libelo de sangue ele foi sendo modificado através dos séculos. Na Alemanha nazista, os judeus eram culpados de tudo, de toda a miséria do povo alemão, os culpados eram os judeus. A difamação, então, precedeu o extermínio do povo judeu. Mais de 6 milhões de vítimas no Holocausto que aqueles que são antissemitas, supremacistas, tentam negar até hoje. E eu vou te mostrar como esse libelo de sangue, a grande mentira, evoluiu até os dias atuais. Nos Estados Unidos, o libelo de sangue, a grande mentira, ou seja, os judeus são responsáveis por tudo, pela pornografia, pela desgraça, pelas guerras, etc. O grande expoente do libelo de sangue nos Estados Unidos é um camarada chamado Nick Fuentes, Nicola Fuentes. Ele é um supremacista branco e ele é um antissemita declarado. Procure esse cara, Nick Fuentes, Nicolas Fuentes. E ele é seguido por quem? Vejam só aqui, o senhor Renato Impera, ele que comanda a militância mais tóxica do MBL, chamado Dark MBL, se considera um tecnotenente, seguidor de Curtis Yarvin e todo tipo de merda que você pode imaginar. Tem os seus grupos aí, chamado Dark MBL e o Caralho A4. Este Renato Impera segue o Nick Fuentes e o Orlando Lima, que também participa da revista Valete, é um dos intelectuais do MBL, um dos caras que pediu para o Curtis Yarvin vir ao Brasil, também seguem o Nick Fuentes, antissemita declarado e supremacista branco. Mas só para lembrar a você, o Orlando Lima é aquele mesmo que também estava lá debochando da morte do meu filho. O cara não tem... não, graças a Deus ele é um gene que não irá se reproduzir, né? Olha só aqui também quem é que segue este lixo antissemita e supremacista branco do Nick Fuentes. O senhor Luiz Felipe França, que quer ser só governador do Pará pelo Partido Missão. O mesmo cara que diz que eu comprei com dinheiro vivo cotas no resort do Toffoli, que eu fraudo plano de saúde e que chamou o Mamato de Mamato na live do Mamato. Mas o Mamato... Pois vamos lá, o senhor Orlando Lima falava o seguinte: por favor, Donald Trump, queime os arquivos do Epstein. Seu governo é bom demais para ficar refém desta merda. Porque segundo a mentalidade doentia e conspiratória desses caras, na realidade o Epstein, ele é um agente do Estado de Israel, um agente do Mossad, para passar a corrupção para grandes figuras do Ocidente, como, por exemplo, o pobrezinho do Donald Trump. Vejam só. E este Renato Impera aqui, por exemplo, estava dizendo o seguinte: juro que estou tentando mais 6 milhões de páginas. Isso não é um número de páginas. O que ele quer dizer com este número de 6 milhões? Mas 6 milhões de páginas, 180 mil fotos e 200 mil vídeos é muita coisa. Preciso de um time de no mínimo 10 roteiristas e alguns anos para cobrir essa porra. Você pode não entender o que este palhaço está querendo dizer. Mas o que ele diz aqui, né, nas entrelinhas, e que é entendido pelo público dele, é a negação do número de vítimas do Holocausto.
O número oficial de vítimas do Holocausto é de 6 milhões. Você pode não ter entendido o que ele quis dizer, mas o público dele entendeu muito bem. Eu vou mostrar para você. No máximo 241 mil páginas, cof. 241 mil é o número que os por volta de 200 mil, é o número que os negacionistas do Holocausto dizem que foi de fato de vítimas. E cof, ele faz alusão à câmara de gás. Esse é o tamanho da doença desses caras. Muito trabalho, precisaria dar um gás para conseguir. Esse é o tamanho da doença desses caras. Impossível! No máximo 210 mil. Esses são os negacionistas do Holocausto, enquanto vai lá Gutinho Zacarias, né, e fica lá no muro de Israel e tudo mais, assim como eles vão lá e falam, não, aqui estamos lutando pelos direitos do cãozinho orelha e tudo mais, como dizia Kim Kataguiri, a Mamanta Vettorato, a militância mais porca deles e que eles alimentam, chamando Curtis e Arvin para o Congresso e o caralho a quatro, é constituída desses desgraçados que são sim antissemitas, negacionistas do Holocausto e fazem isso dentro dos seus grupos através desse cinismo absoluto aqui. Vejam só esse outro cara. Sei lá, mano, acho que só 271 mil páginas, hein? Foi a maior parte de páginas, precisaria ter tifo literária para ler isso daí dar certo, entendeu? Então eles ficam com essas sacanagens. 6 milhões? Parece um número meio alto, né? Certeza que não foi uns 200 mil negacionistas do Holocausto, antissemitas, e que a cúpula do MBL sabe o que eles falam, sabe o que eles defendem, mas fecham os olhos, assim como Danilo Gentili e André Guedes fecham os olhos também. Já ouvi essa história, kkkkkk. Esse é o deboche que está dentro de um grupo, inclusive, o Partido Conservador Cristão. Desses canalhas aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui de novo esse Renato Impera de merda. Era melhor quando tudo era só conspiração. Os judeus, o canibalismo, eles não param. Tá, isso aqui é direto. Tem outro cara aqui, ó, em resposta a Renato Impera. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma das partes do libelo de sangue, da grande mentira. Culpar o povo judeu e o povo de Israel por tudo. Então tá lá, ó. Federal Reserve, Wall Street, é um judeu que está comandando. Internet Spying é um judeu que está comandando. Hollywood TV é um judeu que está comandando. Guerras para Israel é um judeu que está comandando. Tráfico sexual é um judeu que está comandando. Oposição falsa é um judeu que está comandando. Tudo é um judeu que está comandando em todos os lugares. E é por isso que Orlando Lima chega e fala o seguinte: toda teoria de conspiração acaba por se revelar verdade. Ainda assim, os céticos que passaram anos evitando a dura realidade posam como adultos na sala. Assim como Epstein era um agente da Mossad, o movimento Groyper é uma psyop da CIA, do Mossad. Tudo são os judeus que comandam. Todas as coisas os judeus comandam para destruir o Ocidente. Essa é uma versão nova do libelo de sangue, a grande mentira, que vitimou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, que eles negam no Holocausto, negam o Holocausto e continuam passando esta mentira para frente. Enquanto a cúpula se diz lá pró-Israel, a militância que se esconde nesses grupos aqui nem se esconde, fala isso aqui abertamente, você pode participar desses grupos e ver com seus próprios olhos, pode participar do X e ver com seus próprios olhos. Isso aqui precisa ser denunciado para a comunidade de Israel. Aqui, a comunidade judaica de São Paulo. Eles precisam saber disso, dessa farsa que esses caras fazem. Isso aí é a militância que a cúpula dá biscoito, que a cúpula fomenta, que a cúpula vai lá e chama quem eles pedem para ir para o Congresso. A cúpula sabe de tudo isso porque é essa militância que faz o assassinato de reputação. É essa militância que vai atrás de qualquer um que seja dissidente para tentar destruir completamente a vida das pessoas. Vocês viram o próprio Petri falando a respeito desse lixo, desse Renato Impera, que a militância foi lá, inclusive, tentando fazer com que ele se suicidasse. É mais ou menos como opera o King do Discord. E isso dentro do MBL. E eles sabem quem são esses caras. Eles convidam esses caras, eles adulam esses caras, eles dão biscoito para esses caras. Denuncie isto que eu mostrei aqui para a comunidade judaica próxima a você. Denuncie, você tem esse dever. Essa obrigação. E eu vi ontem que tanto o Danilo Bettili quanto a cabeçona de Lego
estavam chorando lá no Twitter. A cabeçona, ela alimenta a família com o canal. Se vitimizando, puta que pariu. Eles podem forjar notícia ao meu respeito, eles podem utilizar música minha para fazer propaganda de cassino, eles podem me comparar com o Hamas, eles podem dar biscoito para militância que me acusa dos crimes mais perversos a todo momento, fraude de plano de saúde, está associado ao resort do Toffoli, debocham da minha esposa, debocham do meu filho morto, o caralho, podem dar biscoito, né? Mas quando você fala, olha só o que vocês estão fazendo, aí eles choram na internet. Canalhas. É vergonhoso ver o que esses caras se tornavam. Olha aqui o que eles falavam antes com aquilo que eles passam pano hoje. Nessa hora pra você confiar na gente. Ah, mas o Renan tem o cabelo estranho. Confia que a gente sabe o que tá fazendo, porra. Ah, mas o Renan tá com uma roupa esquisita e com uma espada. Confia no que a gente tá fazendo, cara. Nós chegamos até aqui, tá resistindo com 2 exércitos gigantes, soltando bombas atômicas na gente, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então agora é hora do apoio. O dia que a gente ficar do tamanho do PT e do Bolsonaro, aí você vem com a sua crítica. Pô, mano, ó, o dia que a gente chegar ao poder, pô, Arthur, ó, vocês chegaram ao poder, agora nós vamos cobrar vocês, aí beleza. Enquanto isso, velho, enquanto isso, entenda, nós temos que ser esse bicho escroto mesmo. Responsável pela construção do partido político. Todo mundo quis, todo mundo trabalhou por isso. Então vocês têm que confiar num plano. Vocês querem que eu... Ah, Renan, você vai ser candidato a presidente. Ai, confia no plano. Então confia no plano. Então confia no plano, caralho. Primeira coisa. Desculpa o palavrão. Confia no plano. Tá? Eu nunca colocaria pessoas sem caráter no nosso grupo. Se esse vídeo foi de alguma forma importante para você, verifique a sua inscrição nesse canal, porque nós somos os últimos aqui. E quer saber como foi a derrota do Felipe Neto e a respeito dos 2 grandes babacas chamados Danilo Gentili e André Guedes? É só clicar nesse vídeo aqui acima e assistir. Menos um dia para todos nós.